Olá, amigos. Boa tarde. Vamos fazer uma pergunta aqui, né? No Filosofando Yoga. Yoga é uma religião para você? Bom, nós sabemos que existe o caminho, né? O caminho das religiões, né? Milhares delas, né? Cristianismo, a religião muçulmana, islamismo, a religião Sikh. Eu estou citando algumas lá da Índia, né? E falar que existem religiões em todo o mundo. Mas yoga não é religião. O yoga é um caminho filosófico e foi considerado uma filosofia após a construção do Yoga Sutra de Patanjali, que foi onde definiu o yoga como uma filosofia. Antes, o yoga era simplesmente um conjunto de técnicas, né, de interiorização que foi absorvido pelas religiões. As pessoas daquele período da Índia, pessoas religiosas, perceberam que o yoga conduzia a um estado interior e isso era bom para as práticas religiosas e ele foi conduzido para dentro das religiões. Mas o yoga nunca foi uma religião. Isso é importante entender, que o yoga não é uma religião em si, ele não tem esse fundamento de definir Deus, sua relação com Deus, de lhe aproximar de Deus, não tem esse propósito. O yoga ele é aberto. O yoga é um incentivo às experiências de meditação. O que está no centro do yoga é a meditação. Você vê que os yogas mais antigos, todas as práticas de asanas, pranayamas, mudras, bandhas, todas essas práticas, elas simplesmente eram práticas para conduzir ao estado de meditação, um estado de concentração da mente e a realização da meditação. Até porque a meditação é um estado que se alcança com a mente, né? Existem vários estágios diferentes de aprofundamento na meditação. E um grande meditador foi o Buda, Gautama Buda, e ele não foi o único Buda que existiu, existiram vários outros Budas antes de Gautama. Buda significa iluminado, estado em que Budi, que é a inteligência, consciência universal, está presente, né? Então, vamos dizer assim que eu acho que provavelmente Buda não criou uma religião. Criar uma religião a partir do pensamento dele. Na mesma moda que o cristianismo surgiu com os cristãos e não com Cristo. Então é bom a gente tentar entender que muitas vezes as pessoas misturam essa compreensão de religião com o yoga, né? Partindo do princípio que tem que ter fé, que tem que ter religiosidade para seguir o yoga, e não é bem assim. O caminho da yoga ele não prevê nada já idealizado, objetivado, né? No yoga nós queremos a abertura para a experiência. E a experiência é que vai definir algumas coisas em você, a sua percepção, né? E ela tem que estar totalmente incondicionada, né? Ela não pode estar condicionada por ideias prévias, alguém que já definiu o que é Deus, Deus é isso, Deus é aquilo, a alma é isso, a existência da alma, não existência da alma. Você deve estar livre de qualquer ideologia, para que você esteja totalmente inteiro nas suas experiências, aberto. Essa investigação, esse processo investigativo que ocorre, né, dentro do processo do yoga, da meditação principalmente, é o que é mais importante. Então, o yoga não é uma religião. A yoga não se baseia em livros, em escrituras religiosas, né? O fato dela ter sido seguida por pessoas religiosas, utilizada dentro de grupos religiosos, não significa que ela pertença a nenhum grupo. O yoga não é hinduísta, o yoga não é sikh, o yoga não é budista, o yoga não é muçulmano, né? O yoga ele foi absorvido por essas religiões como um sistema que facilitava essa introspecção. Isso é muito importante diferenciar, para que você não fique pensando que prática de yoga significa você ter que misturar a religião, né? E se uma pessoa fizer isso, misturar a religião, é uma questão dela, uma questão pessoal. Mas eu penso que é muito mais importante que você tenha consciência de que ele é um caminho de questionamento, é um caminho de abertura, de tirar os condicionamentos mentais, os objetivos, os fundamentos, né? E não seguir o yoga
já com uma estrutura ideológica por detrás dele. Tá bom? Fica aí a dica, fica o pensamento, e sobre a questão das escrituras que existem, né, de falar dos Vedas, falar do Bhagavad Gita, que é uma parte do Mahabharata, que foi tirado ali e criado uma religião em torno do Bhagavad Gita. Isso é um assunto para um próximo vídeo, para a gente poder destrinchar um pouquinho essas chamadas escrituras e literaturas da Índia, como elas foram utilizadas para criar religiões a partir delas. Um beijo para vocês. Beijos no coração.